Olá, convertedores de cafeína e código de Minas Gerais, aqui é a Ana. Olá, pessoas de Floripa, aqui é a Jess. Todo programador ou aspirante a programador, uma hora ou outra teve ou terá que se beneficiar da utilização de banco de dados. Muitas vezes, os próprios profissionais ou estudantes de programação acabam por fazer o trabalho que deveria ser do DBA. Aquela profissão que muitos ouvem falar e às vezes nunca viram, sabe? Tipo Lombardi, assim, sabe que ele existiu, mas nunca viram? No episódio de hoje, contamos com a participação de um profissional que desempenha o papel de DBA para nos explicar melhor essas rotinas, como é que é essa carreira ou as carreiras que tem dentro do banco de dados ali. Então, solta a vinheta! DBAção! DBAção! Deixa eu não! Sozinha. Não, vai sozinha. Mala! Você está ouvindo Pode Programar, porque nós podemos. Então, pessoas, hoje, como a gente já falou na apresentação, vamos falar, voltando a falar do episódio de carreira, vamos falar do DBA. Nós trouxemos uma pessoa que, assim, faz alguns eventos lá em Brasília disso. Faz evento também fora? Ainda não. Então, tá ali em Brasília fazendo muito evento de SQL, que é o Gustavo, ou Gus. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo jóia. Você vai falar bom dia, boa tarde ou boa noite, igual tem gente que fala? Acho que não. Então apresente-se pra gente, quem é você? Meu nome é Gustavo Mourafé Maia, também conhecido como Gus, e eu trabalho como DBA de produção e eu adoro participar e, se possível, aí organizar eventos para partilhar conhecimento. Massa, muito legal isso. Para quem não sabe, o que é DBA? Olha, o DBA é o cara que vai garantir que a informação que você está colocando em algum lugar vai estar armazenada e vai estar disponível para você quando você precisar, de preferência de uma forma bem eficiente e rápida. DBA é Database Administrator. Perfeito, é isso aí. Ah, garoto, eu fui lá e estudei. A gente tem o administrador de bancos de dados, né? E também considerado aí uma parte aí de DBA, o administrador de dados. Esse daí trabalha mais com a parte de dados em si. Antes da gente ir para a próxima pergunta, deixa eu só te perguntar um negócio que agora que me veio à cabeça. Eu já vi aqui a carreira de SQL Developer. Meu inglês tá uma benção hoje. Tem alguma diferença ou é nome similar para DBA? É diferente. O DBA não necessariamente tenha, digamos assim, as skills ou tão desenvolto com o TSQL quanto um AD, um SQL Developer. O SQL Developer vai trabalhar aí com criação de procedures, modelos relacionais e com desenvolvimento de consultas e assim por diante, né? O DBA ele vai trabalhar mais com a garantia da disponibilidade e a entrega do serviço. O que você está falando basicamente seria DBA, ele garante os dados. O SQL Developer, ele faz a busca dos dados. Ele utiliza os dados, né? Ele faria mais aí uma interface entre o banco e o desenvolvimento, né? Ele seria o responsável por, sei lá, se o desenvolvedor precisa de uma procedure, se precisa de alguma coisa assim, de uma função e tal, seria esse SQL Developer ou o AD que seria o cara a recorrer, né? O DBA ele ia te garantir que o backup tá funcionando e que a sua base tá no ar e que você vai conseguir trabalhar mesmo que ocorra um desastre no seu data center principal, por exemplo. Uma dúvida, assim, como é que você entrou nessa área de TI? Você começou como programador e depois virou DBA? Ou não? Desde o início já sabia que queria ser DBA? Como é que foi essa pra você? Olha, pra mim, eu comecei com a ideia de que eu seria programador, né? Na época, eu comecei, meu pai trabalhava com Delphi e daí Caramba! E daí eu é um dinossauro. Sim, e daí eu comecei a pegar um pouco de Delphi e eu achei interessante. Comecei a estudar C, C# e assim por diante.
diante, mas eventualmente eu esbarrei com um banco de dados e eu me apaixonei com a ideia dos SGBDs e de como fazer para acessar esses dados, e daí eu sempre fui buscando entrar na área desde então. Mas você tem uma formação acadêmica na área? Como é que é a parte de formação sua? Comecei fazendo matemática na UNB e daí eventualmente eu saí da matemática para ir fazer engenharia da computação no CEUB. No início logo do curso já de engenharia da computação eu fui atrás de estágios voltados à área de banco de dados. É porque na verdade, né, banco de dados acaba às vezes estando mais próximo da matemática do que a programação. Tem muita relação de teoria dos conjuntos que às vezes as pessoas percebem que tá lá, né? E álgebra e assim por diante. Nossa, isso me lembra muito Joy. Quando fala teoria de conjunto, eu já na minha cabeça já veio in, left, right, já começo a bagunçar não, né? Eu começo a ver os conjuntinhos, tem uma imagem. Depois a gente vai colocar no nosso post lá no site do podeprogramar.com.br. Nós vamos colocar esse join lá pra vocês verem o que é. Como funcionam os conjuntos, né? Então, né, como você falou ali do SGBD ou SGDB, depende do idioma que você tá falando. Poderia falar um pouquinho de como funciona, como trabalham essa tecnologia, como é que funciona essa tecnologia? Os SGDBs, né, os SGBDs, são aí os sistemas que vão gerenciar o banco de dados, né? Então é a interface que o DBA vai utilizar para interagir com o banco de dados, por assim dizer. Então você vai utilizar essa ferramenta para conseguir gerenciar seu backup, ou se você vai conseguir configurar a sua alta disponibilidade. Então, no caso da Microsoft, a gente tem o SQL Server, mas a gente tem a Oracle, a gente tem o DB2 da IBM e muitos outros, né? Assim, o Postgre, o MySQL e assim por diante. Um SGBD que agora eu não tô lembrando, acho que é Fire alguma coisa, esqueci, que é o Firebird, eu já trabalhei com ele, atualmente trabalho com Oracle, já sempre trabalhei com SQL Server, e assim, tem gente que acha que assim, é só saber SQL que tá tudo bem, mas tem algumas peculiaridades da linguagem, TSQL, PLSQL. Sim, cada empresa, né, monta a sua linguagem com certas particularidades que vão tentar facilitar aí o gerenciamento, né, o controle. Eu trabalho hoje com MySQL e SQL Server. Você trabalha com qual exatamente? Ou todos, ou qualquer um? Hoje no meu ambiente de trabalho tem o SQL Server, tem o MongoDB, tem o DB2 e tem um pouquinho de Postgre, mas o meu foco hoje é SQL Server. Mais um. O que você tá falando aí, então, que você trabalha com bancos de dados relacionais e também não relacionais, que o Mongo, ele não é, né? Isso, é orientado a documento, o Mongo. Eu queria entender um pouco isso, até porque eu realmente não entendo bem. Eu já li, mas ainda tem coisas que ficam na minha cabeça, tipo, eu já bato o olho já no banco, eu já começo a fazer o select aqui na minha cabeça, o que vai ser, sabe? Eu já vou fazendo os energiões, já vou fazendo os relacionamentos. Como é que é? Só dá uma palhinha pra gente. Olha, a ideia do MongoDB é que ele não é... Como é que eu posso dizer? Relacional. É difícil, né? Porque ele não é relacional. E que a estrutura não é uma estrutura bem definida e bem coesa como você espera de um banco de dados relacional, né? Então, a ideia de um registro fixo, ela não existe muito. Então, é um paradigma completamente diferente de quem está acostumado e habituado a trabalhar com o que a gente aprendeu, né? Assim, na universidade ou nos cursos que são peso o relacional. Infelizmente eu não sou nem de perto um especialista MongoDB para poder me dar o luxo de explicar mais do que isso. Gus, e assim, quais são as maiores dificuldades que um DBA enfrenta no seu dia a dia? Além daquele backup que você descobre que não existe e que alguém deu um delete em produção. Tem o dia de maldade, que é um update semware, ou então um delete semware. Imagine que esse deve ser o dia do terror. Olha, as maiores dificuldades do DBA geralmente é identificar e provar que o problema não é no banco. Então, geralmente cai pro time de DBAs assim, a aplicação tá lenta, não tô mais conseguindo acessar XYZ. E daí o DBA tem que entrar em ação para começar a pesquisar, a tentar identificar o problema, se está. Aí a gente já tá entrando, você já falou aí que você tem que identificar se às vezes o problema é de infraestrutura ou o problema está na performance da aplicação. Que
são dois lados diferentes, né? Não só da infraestrutura, às vezes é rede, às vezes é o próprio banco de dados, às vezes é alguma, sei lá, alguma corrente de bloqueio que está acontecendo no banco, às vezes é a aplicação, às vezes não é nada disso, às vezes o data center caiu e a gente está trabalhando no outro data center, então a gente entra como um investigador, né? Essa é a parte, eu acho que mais difícil do dia a dia, porque as pessoas entram e chegam esperando que você já saiba a resposta, ou que pelo menos você guie as pessoas para achar a resposta. Mas essa também não seria a atividade mais desafiadora? Certamente, o DBA tem que estar sempre preparado e equipado para saber investigar essas várias áreas diferentes, né? Imaginei agora carregando um teclado e saindo plugando no data center. É quase isso, né? Quase o Hackerman, né? Mas assim, você hoje trabalha com uma equipe de DBAs? Você é o único DBA da sua empresa? Como é que é? Não, hoje eu tô numa empresa que é uma empresa bancária grande, então eu faço parte de um time de DBAs voltados para SQL Server, né? Tem times para os outros produtos também. Então a gente recebe e a gente vai filtrando de acordo com a especialidade do profissional, né? Então o profissional mais voltado para tuning, ele vai atacar esses problemas de desempenho, responsável por corrupção, vai investigar um possível problema, alguma coisa assim. Subcarreiras dentro da área de banco de dados. Certamente. O objetivo, quando você entra, você tem uma certa expectativa de que você vai conseguir aprender tudo, né? De que você vai conseguir se especializar em tudo e vai ser um cara que vai responder todas as perguntas. Em parte, o que transforma assim um DBA num DBA sênior é a especialização em alguma coisa dentro da área de banco de dados. Então ele conhece bastante, muitas coisas, mas ele é especialista em tuning ou é especialista em alta disponibilidade. Toda vez que eu ouço tuning, para eu entender, na época, eu imagino alguém, uma mulher, colocando silicone e ficando turbinada. Essa é boa. Meu Deus! Gente, eu tenho uns problemas com analogias, gente. Um dia eu vou sair falando todas as analogias que eu tenho. Vai ser legal o episódio. Assim, eu acho até interessante explicar melhor o que é o tuning pra quem tá ouvindo e não faz ideia do que a gente tá falando, que não entende nada de banco de dados. Acho que seria até interessante explicar isso. Isso. Joia. Então, assim, o tuning seria a otimização do desempenho da consulta ou dos procedimentos que acontecem dentro do banco, né? Então você pode fazer o tuning, a otimização do código da consulta para que ela rode de uma forma mais eficiente. Você pode fazer aí a criação de um índice para que o método de acesso aos dados seja melhor, ou você pode trabalhar a nível de banco de dados, né? Fazer aí um tuning nos arquivos de log para que eles fiquem menos fragmentados, daí a replicação, por exemplo, replicação transacional vai ser muito mais rápida, a parte de CDC, enfim, a parte de otimização e de tuning tá em quase todas as áreas ali do banco de dados, né? Não só da parte de consulta e desempenho para retornar os dados para aplicação. É muito interessante você falar isso, que às vezes a gente que trabalha na parte da frente ali, do front e do back-end, cobra-se performance da gente. Pro lado do cliente, ele ter uma boa performance, para ter uma boa consulta com o banco de dados, para retornar bem os dados. Mas eu acho que para vocês é muito mais cobrado isso até do que a gente, né? Eu não sei. Eu acho que tem sempre essa cobrança realmente, assim, de que o banco tem que estar retornando de forma eficiente. Então, existe até essa cobrança de que o DBA tem que ir lá e resolver certos problemas de performance onde ele nunca viu a aplicação, onde ele nunca foi consultado para ver como aquela aplicação está vendo aquela tela, como ele está fazendo aquela busca. E isso faz um dos grandes desafios, né, que a gente tem que pegar, olhar, procurar onde está a consulta, onde está esse problema, para depois começar a entender como é que funciona, para então depois ver como que a gente vai atacar ela para ficar mais rápido. Aquele pessoal que faz aquela procedure quilométrica, que coloca inner join para tudo e que não sabe, às vezes poderia usar um left ou um right, dependendo do caso. Sim, tem várias técnicas de reescrita de código que podem ser utilizadas. Às vezes não é, às vezes o código é bom, o desenvolvedor é muito bom e fez um código excelente, mas está faltando um índice que ele não preveu. Olha, índices salvam vidas. Sim, certamente. Salvam vidas, salvam banco de dados. E salvam cabeças. E como cabeças não rolam. Mas falando sobre cabeças que rolam, Gus,
sei, você tem algum caso, assim, porque aconteceu uns dias atrás de um pessoal lá em Manaus, eu acho, que foi falado lá no grupo do Telegram, né? Falado no grupo do Telegram, que deram um delete lá, e deletaram 16 mil casos do processos do TCE do Amazonas. Então, pensa quantas cabeças rolaram. Por enquanto, até o que dizia a matéria, só 2 tinham rolado. E assim, são funcionários públicos, né? Então, eles estavam e descobriram que não tinha backup, esse banco de dados. Então, estavam tendo que resgatar o HD para tentar recuperar os dados. Já aconteceu algo assim, ou algum caso que foi notável? Olha, de desastre, que a gente configura isso como desastre, né? Isso é um desastre. Delete acidental, um update sem wear, a gente classifica como desastre, assim como é uma corrupção, né, num banco de dados onde ele fica indisponível. E geralmente o go-to, né, que o pessoal vai atrás, que eles procuram, é o backup, porque o backup é uma obrigação do DBA garantir que o seu backup vai estar funcionando e vai estar sendo executado e vai estar disponível para você. E então, já aconteceram alguns casos, não de desastre comigo, eu tive, acho que muita sorte nisso. Os únicos casos que a gente passou por coisas desse gênero de perder dados ou de algum tipo de corrupção, a gente tinha um backup disponível para restaurar. Mas já passei por casos muito interessantes de tuning, né, de desempenho, onde a gente tinha relatórios gerenciais que rodavam a madrugada inteira, eram 11 horas de execução e de repente começaram a virar 16 horas, 20 horas e o pessoal não sabia o que era. Quando eu fui olhar, era um índice que faltava e começou a rodar em 2 minutos. Viu? Eu falei que índices salvam vidas. Nossa, eu tô impressionada com isso. Só a gente comentar um caso, eu não sei se você sabe como que ficou a recuperação dos dados do dia 11 de setembro. Olha, o 11 de setembro é um caso que muita gente fala e dependendo do caso, eu não sei se é especificamente sobre essa empresa que tinha um data center primário numa das torres e o data center secundário na segunda torre. Que ótimo. Eu fiquei sabendo disso. E isso é uma das coisas que a gente, quando a gente tá planejando e buscando uma arquitetura de alta disponibilidade, a gente tem que pensar. É muito difícil prever isso, é quase impossível alguém ter previsto isso, mas é uma coisa que até existem certas regras para você tentar botar seu data center secundário a pelo menos 100 km de distância do seu data center primário em caso de desastres naturais, por exemplo. Esse desastre não foi natural, não mas foi um super azar. Seria mais comum um desastre natural, né? Em São Paulo você tem muito problema com enchente, então você tem que ter uma segunda opção que não vá sofrer com enchente ou que fique longe o suficiente, né? Sim, a gente tem casos de muitos DBAs lá dos Estados Unidos sofrendo com furacões e que eles falam, olha, eu não vou poder recuperar meu dado porque meu data center tá debaixo d'água com um monte de destroços em cima dele, então eu preciso do meu data center secundário funcionando do outro lado dos Estados Unidos, né? Ou então, né, com descarga elétricas e tal, que é mais comum ainda, que pode perder tudo também se não tiver backup e uma redundância, né? Sim, perfeito. Eu acho que a gente poderia falar agora um pouco sobre a questão dos cursos, graduações, que o pessoal que ouve esse podcast, a gente tem muita gente que é iniciante, que tá estudando ainda, e talvez ou nem começou ainda e tá pensando que graduação, ouviu o nosso papo, achou interessante, e tá pensando que graduação ele pode fazer, ou ela, né, ele ou ela podem fazer pra ser um DBA. O que você recomenda? Se tem algum curso específico? Ah, não quero fazer graduação, quero fazer um curso tecnólogo, ou então eu já tenho uma graduação, quero fazer uma especialização, o que você recomendaria? Até antes de começar, eu acho engraçado você comentar aí, ou ela, né, porque a carreira de DBA é muito comum você encontrar mulheres. Ah, é? E o que é ótimo. Eu achava que eu era uma das poucas que gostava disso. Eu não sou DBA, tô longe de ser, mas eu gosto muito da parte de banco de dados, me interessa bastante. Eu também. Essa parte de consulta, a parte de recuperar os dados, eu acho super bacana. Acho essa parte de desempenho, de código, eu adoro isso, adoro pesquisar sobre. E é muito legal, e assim, eu acho que uma característica fundamental do DBA é ser muito organizado. Então, eu não sei se porque, de alguma forma, as mulheres são essencialmente mais organizadas. Eu posso estar generalizando e provavelmente estou. Está generalizando porque se for olhar minha vida, não tem nada de organizado. Nem a minha. A única coisa que tem organizado nas nossas vidas é que todo dia 10 e todo dia 25 tem pode programar. Só. Exato. Pois é, mas é impressionante porque as DBAs que eu conheci são
sempre DBAs, assim, muito boas no que fazem. Então é uma área que, assim, tem uma colega minha que trabalha num time que só tem DBAs mulheres, e eu acho isso fantástico. Mas voltando à pergunta, né, a parte de graduação e de cursos, em Brasília eu não sei como é que é, fora, provavelmente em São Paulo devem ter cursos de graduação voltados para a área de banco de dados. Em Brasília a gente não tem graduação, a gente tem alguns cursos de pós-graduação que daí são voltados para plataformas específicas como DB2 e assim por diante, ou uma coisa mais teórica mesmo. Mas infelizmente, das pessoas que eu conheço que trabalham na área e das pessoas que têm interesse em entrar na área, essa graduação não prepara o profissional para entrar nem como um DBA júnior ou como um AD júnior. Infelizmente não prepara. As pessoas saem de lá falando, nossa, eu consigo fazer um modelo legal na minha aula de banco de dados 1. E daí chega na vida real e vê que o buraco é bem mais embaixo, né? Então eu acho que principalmente a parte de estágios é muito importante que você participe de estágios, sei lá, de programação, que tenha algum contato com banco de dados, para que você comece a ver na vida real como é que funciona um banco de dados e eventualmente conseguir entrar na área. Agora, cursos específicos, você tem muitos na internet, né? Os gratuitos, você tem cursos, sei lá, da Udemy. Eu tenho até um curso lá na DevMedia, só que é um pouco mais avançado. E, assim, existem vários profissionais especializados em dar aula e passar em cursos. Temos o Fabiano Amorim, que é um especialista, cara, de renome mundial, que é brasileiro e faz cursos sobre tuning especificamente. Tínhamos o Luciano Moreira, trabalhava aí com a Sr. Nimbus, que faziam cursos fenomenais aqui em Brasília e em São Paulo, mas que ele entrou para a Microsoft, então agora ele não pode lecionar. Mas ele deixou algum legado? Sim, tem vários cursos, ele disponibilizou alguns gratuitamente no YouTube, e assim, a gente tem muita gente boa por aí. E aí em Brasília, como é que tá essa coisa dos dados? O povo fica sabendo? Como é que fica essa parte de segurança dos dados? Olha, a parte de segurança é uma coisa muito interessante. É uma briga sempre, né? A parte do, poxa, eu sempre tive acesso, por que eu não posso ler aquela tabela? Por que ao mesmo tempo, quem é a pessoa que pode entrar no meu data center, né? E eventualmente pegar uma fita de backup e sair correndo com ela e vender por aí. Então tem, assim, é um ramo tão grande, tão fenomenal que falta gente. Falta muita gente para trabalhar nisso. E a parte do DBA tem muito esse critério de segurança também, de fazer a varredura de acessos e garantir que as pessoas tenham só o acesso que elas precisam e não o acesso que elas necessariamente querem. Sua aplicação precisa ter acesso para ler todas as tabelas da base? Ou não? Ela precisa de acesso de select em 3 tabelas. Então desde isso faz a parte de segurança, mas a gente tem a segurança em geral também, como essa parte de data center, que é uma coisa que o DBA pode ser solicitado a participar, mas se a empresa for realmente grande, ela tem uma equipe de segurança para isso, né? Eu te falo que, assim, é importante a segurança, mas às vezes pro desenvolvedor é uma dor de cabeça, porque nem sempre a gente tem acesso, às vezes, ao que a gente gostaria de usar, e é imprescindível também não ter acesso, a gente não ter acesso a qualquer coisa, porque tem a questão da índole, da ética, que nem todo mundo tem e pode fazer cagada, igual a gente já viu no episódio de segurança da informação. O que mais acontece é de funcionário catar a informação e depois fazer uso dela como bem quiser. Assim, aí é tenso, né? Sim, imagina você numa instituição bancária com uma pessoa que pode ter acesso ao seu saldo, ao seu endereço. É perigoso. Assim, é uma informação confidencial, sigilosa. Pode ser necessária. Claro que, se for necessária, o papel do DBA é garantir que você tenha esse acesso, certo? Mas é bem complicado isso, porque a parte de digamos assim, essa peleja, né, entre eu preciso ter acesso e você não quer me dar o acesso, geralmente ocorre alguns rancores, né, Já tive problemas assim e não foram fáceis de resolver, não foram. Pois é, e olha, assim, eu falo talvez pelas pessoas que eu conheço, mas assim, o nosso objetivo não é dificultar a vida de ninguém. Por incrível que pareça, né? Pois é, as pessoas acham que é o nosso dever dificultar a vida dos desenvolvedores, dos programadores, mas não é. É exatamente, a gente é pago por essa responsabilidade, a responsabilidade sobre os dados, né? Então a gente tem que garantir, tem que zelar
zelar por esses dados como se fosse a nossa casa, né? Você não vai dar a chave da sua casa a qualquer pessoa que tá passando ali dizendo que precisa da chave da sua casa. Uhum. Essa é a parte mais importante, na verdade. É. Saber quem pode ter acesso a esses dados. Pois é, e aí é muito importante a parte de ter uma estrutura bem definida, né, de quem pode ter acesso, ou quem diz que aquele cara pode ter acesso. Às vezes um gerente precisa determinar que aquele cara tem acesso. Já a responsabilidade não é mais do DBA, ele só vai executar aquilo que passam pra ele. Como que tá o mercado de trabalho? Não só de Brasília, mas eu acho que a nível nacional, se você tiver alguma informação. Como é que tá o mercado? Tá sobrecarregado? Tá faltando gente? Tá chegando gente, mas sem conhecimento suficiente? Como é que tá isso aí? Que bom até que você perguntou, porque eu passei por um processo de entrevistar gente para ocupar a vaga que eu estava antes. É difícil de achar profissionais qualificados. O mercado tá querendo muito, tá buscando muito DBAs, mesmo DBAs júniors, né? Assim, não só o DBA sênior que tem 10 anos de experiência, mas o pessoal que tá interessado e que tem vontade e que tá buscando aprender e estudar para entrar. Então, se você é um DBA hoje aqui em Brasília, você não fica desempregado. Em São Paulo, então... E é bom participar dos eventos, né? Igual você falou que você organiza o SQL Saturday, né? Para fazer um network, entender melhor, já conversar com alguém, né? Sim, você que principalmente está entrando na área, você deve, né, participar. É muito importante você estudar e se dedicar, mas você está sempre em contato com a comunidade que está ali trabalhando na sua área, a galera que está vendo o dia a dia do DBA, o pessoal que às vezes está precisando de preencher uma vaga. É importante você estar lá presente para que eles possam te ver e te botar dentro do mercado. E geralmente esse evento ele é gratuito, né? Os eventos que a gente organiza, a gente organizou o SQL Saturday Brasília, que ocorre uma vez por ano, e a gente tenta manter uma agenda quase mensal dos encontros de SQL do grupo de Brasília, né, que é o SQL Server DF. Então a gente tenta sempre trazer palestrantes, tanto de Brasília quanto de fora, para fazer uma palestra aí gratuita para o pessoal que estiver interessado. Então, gente, não tem motivo para falar assim, eu quero aprender, mas eu não posso porque eu não tenho grana. Cola nas pessoas interessadas, as pessoas alvo, cola nelas. Um exemplo aí daqui de BH é a Sulamita, que ela participa de vários eventos Brasil afora. O Gus tá falando do evento especificamente Brasília. Tem bastante evento no Brasil inteiro. Eu tô vendo aqui que o SQL Saturday ele acontece em várias cidades do país. Então é muito interessante as pessoas participarem. Se você quer ser DBA, né, segue o Gus, segue esse pessoal que tá trabalhando. Mas se você não quer ser DBA, mesmo que você queira, eu quero ser programador, aprenda SQL, entenda como funciona, porque vai ser uma ferramenta que você ou vai usar diretamente ou vai ter que conversar com quem utiliza. Então você precisa entender como funciona e como se comunicar com essas ferramentas. Eu acho extremamente importante. Uma das coisas que vocês falaram que eu achei muito legal e que eu queria reforçar é que essa parte de realmente você não precisa gastar hoje dinheiro para você participar da comunidade, principalmente dessa comunidade, assim, tem tudo, meetups de tudo, né? Tem meetups de teste, tem meetups de, desenvolvimento, tem vários. De cada linguagem, para iniciante, para avançado, tem um universo ali legal. Exatamente. E assim como você falou, o SQL Saturday, né? Ele é um evento anual aqui no Brasil e que acontece em diversos lugares. Gente, eu tô falando que a minha gagueira, ela pega. Ela pega. Aconteceu agora há pouco em São Paulo, vai acontecer no Rio daqui a pouco, depois a gente ainda tem Salvador esse ano. Muitos desses lugares têm os capítulos locais, né? Como tem o SQL Server DF, tem o SQL Maniacs de São Paulo, tem o SQL BH, tem o SQL Espírito Santo. Então, assim, tem diversos lugares onde você pode participar da comunidade e estar em contato com eles. E o SQL Saturday ou o SQL, o grupo local, eles têm de vários níveis, né? Então vai ter palestra pro cara que tá começando agora, vai ter palestra pro cara que tá interessado numa coisa mais deep dive. Então, simplesmente vá, não pensa, vai. Isso, que minha mãe sempre falou pra mim, conhecimento nunca é demais e se encontrar ele de graça ainda, melhor ainda. Hoje em dia, se você estiver atento, até você consegue fazer certificações de forma gratuita, né? A Microsoft tem o plano, não sei se é plano que chama, mas as certificações beta, que são as certificações que vão ser lançadas no mercado, mas que eles abrem uma vaga limitada para pessoas fazerem gratuitamente.
gratuitamente. Então você faz essa certificação e se você passar, você já tem a certificação de uma forma gratuita. Olha, a Microsoft tá uma mãe, né? Sim, certamente. Eu não posso falar nada, não, né? Eu sou muito suspeita. E onde é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais pra conversar contigo, tirar dúvidas, te perturbar? Olha, eu tô sempre no Twitter, @Gustavo Moura Fé. Eu também faço parte lá, eu vou estar no grupo sempre do SQL Server DF, que é um grupo de e-mail do Google, e o pessoal tá sempre lá discutindo, tendo bate-papos, o pessoal tira dúvida muito lá. E a gente tem também onde a gente organiza os nossos encontros no Meetup, que é o Brasília Data Group, onde a gente tenta aí organizar sempre esses encontros, não só sobre SQL Server, mas também sobre outras plataformas de dados. Você não tem nenhum podcast, nem pensa em fazer um... Não sei, podcast é uma coisa muito interessante. Tem vários podcasts muito legais ligados a dados, ligados à programação. Sim, tem um bacana feito por 2 mulheres, assim, sensacional. Até ouvi falar dele, sabe? Mas você tem algum que você recomendaria, por exemplo, dentro de SQL? De Excel, a gente tem um amigo que gosta muito de Excel. De Excel? Excel, Axis, né? Não deixa de ser, né? Não, mas tem um podcast em Excel em inglês. O Gudima, aquele mundo podcast. Gudima dos comentadores. Dos comentadores, ele ouvia, provavelmente o único ouvinte desse podcast. Ele e a mãe do cara que fazia. Do cara. Que nem a minha mãe ouve o meu, mas né, a mãe ouve. Não, minha mãe não ouve. Olha, hoje em dia, o que eu tô ouvindo de podcast relacionado à tecnologia, tem o Database Cast, que ele é bastante conhecido na área, que é pelo... Nossa, eu não vou arriscar o nome dele porque eu vou errar. Mas é um podcast muito interessante que sempre traz novidades e sempre tá falando sobre os temas mais variados ligados a dados. Mas eu também tô ouvindo bastante, esse é em português até, né? O Database Cast. Agora eu tô ouvindo muito os podcasts da família lá do Brent Tozer, que eles têm o do Group By, que é sobre sessões que eles fazem gratuitamente na internet e eles gravam o áudio e botam como podcast, que é bem bacana. Interessante. E alguns também de PowerShell, que tem, engraçado como tem bastante podcast de PowerShell. PowerShell, pra quem não sabe, é linha de comando, tá, gente? É como se fosse a evolução do prompt, né? Uhum. Nossa, gente, como eu tô muito acostumada a Microsoft deixar os negócios bem mastigadinhos, quando alguém fala comigo que tem que mexer no GitHub, usar terminal, linha de comando, me sobe um arrepio, eu preciso tirar isso da minha cabeça. Sabe que eu uso o Git em linha de comando, né? Mas você é foda, né? O site do Pode Programar você faz em linha de comando? Não, esse eu fiz mesmo usando o WordPress, que, né, não sou obrigada. Ai, olha, eu ia deixar passar. Eu tenho um blog que por acaso não é tão... Não, a gente não ia deixar passar. A gente não ia deixar. Vocês conhecem? Não. Vocês pesquisaram, né? A gente dá uma pesquisada, assim, por alto, só que a gente não entrega o ouro, assim. Não. Entendi. Pois é, tem o comunidade sqlserver.wordpress.com. Eu sou um dos autores lá, eu fundei junto com a Rayane, que é uma DBA fantástica também, e que a gente tá tentando manter uma frequência lá de posts, mas sempre que tem alguma novidade, alguma coisa legal. Ótimo, excelente. Já vai estar no link do post, tá, gente? Isso. E qual que é mesmo o seu Twitter? É @Gustavo Moura Fé. Gente, foi muito interessante esse papo com o Gus. Se vocês quiserem saber mais, procurem ele. Deixem qualquer comentário que vocês quiserem no post. A gente vai direcionar para ele. Ele tá lá no grupo do Pode Programar, no Telegram. Se a gente chamar, ele aparece. Ele tá lá. Ele tá lá nos prestigiando. Só um recadinho para vocês. Enquanto isso, a Jess está escrevendo aqui, eu vou falar aqui onde que vocês nos encontram, que é no site do mundopodcast.com.br/podprogramar, no podprogramar.com.br, que lá a gente tá colocando extras dos nossos episódios, a gente tá organizando ainda. Tem um curso de C# lá. Ó, eu juro que não é... Ele não tá lá só porque é marido da Ana, é porque é bom mesmo. É porque a gente, na verdade, ele deu o curso e a gente pediu autorização pra incluir lá e ele foi um fofo, óbvio.
e permitiu. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, pode programar @mundopodcast.com.br. Estamos nas redes sociais. Algumas melhores, outras nem tão melhores, né? Mas é só encontrar a gente por onde, Jess? No Facebook é facebook.com/podeprogramar. No Twitter é @podeprogramar. No Instagram também, @podeprogramar. Isso, no Twitter você também me acha por Aninha e Bastos. E eu estou como Jessie Zanelato. E no iTunes. Tá tudo aí no post, gente, é só... Tá, só que não tá lá no post, que é pra você ir lá no iTunes e dar 5 estrelinhas pra gente. Isso não tá isso lá. não tá no post, mas, né, fica da sua consciência aí. Se vocês estão ouvindo esse aqui agora, que eu estou falando, é porque o Thiago Miro não teve um outro áudio com os comentários do episódio, porque eu estou de férias e eu mereço, né, gente? E aí a Jessie não ia gravar sozinha os comentários. Ou talvez eu irei, quem Ou sabe. talvez ela irá. Só que se você gravar, esse áudio que vocês estão ouvindo aqui Se destruirá. agora não tem. Ele não existe. Que coisa, não é mesmo? Que Inception. Então, essa será a primeira vez que terminaremos o episódio junto com o nosso convidado. E a gente já se despede. Agradece muito ao Gus a disponibilidade. Gente, foi um prazer gravar com vocês. A gente que agradece, né? Então é isso, gente. Agora a gente se despede em linguagem de... em SQL ou no SQL. Vocês escolhem e a gente encerra. Dá um trinkete table. Ai, meu coração. Pronto, pá! A gente some assim. Então tá, né, gente? Então tá bom. Tchau. Então tá bom, então. Tchau, tchau. Então, Jessie, a gente tinha despedido, eu tinha entrado de férias, mas eu voltei de férias rapidinho só pra dar uns recadinhos pra gente aqui. Temos um recadinho muito importante pra dar, de um evento muito legal que vai acontecer em Porto Alegre, dias 17 e 18 de novembro, e se trata do Rails Girls. Isso. É um evento gratuito que acontece em Porto Alegre, com foco nas meninas, mas não é só pras meninas. Então, quem quiser participar, pode entrar lá no site delas, a gente vai botar aqui na postagem. E assim, você pode, qualquer nível, sabendo ligar o computador, tá valendo. E quem tiver mais conhecimento e quiser ajudar como monitor, também pode entrar em contato. E por onde que vai entrar em contato? Pode entrar em railsgirlspoa@gmail.com ou railgirls.com/Porto Alegre. Boa. Ou coloca no Google, gente. O evento é gratuito, como a gente falou, Porto Alegre. Essa é a 4ª edição. Tem bastante meninas participando. Que legal. Quem pediu pra divulgar foi a Tatiele, né? Que é uma das organizadoras do evento. E quem quiser também tiver interesse em patrocinar, elas também estão abertas a patrocínio. Quem não está na mesma... Nossa, até a gente também, né? Que é patrocínio, mas... então mas tá. é bom esses eventos terem patrocínios, dão um brinde, divulgam. E quem quiser, né? Quem é de Porto Alegre, tá em casa. Quem for de Floripa, ó, 7 horinhas tá lá. Logo ali. Quem tá em Belo Horizonte igual eu, não é tão perto assim, né? Mas quem quiser, quem conhecer pessoas interessadas e puder divulgar, tá aí aberto. É um evento gratuito, né? Todo dia que você pode aprender, então, ou ensinar. Então, fica aí a dica do evento das meninas. Pois é, Jessie, nosso próximo encontro será quando? Dia 1º de novembro. Novembro. Sim! Gente, olha só que data legal. Eu e a Jessie, nós vamos nos conhecer pessoalmente. Vou lá buscar ela lá no aeroporto. Ela vem pra cá. Que fica lá em Confins do Mundo. Alguns poucos quilômetros de Belo Horizonte. O aeroporto de Belo Horizonte não fica em Belo Horizonte, apesar de que aqui tem aeroportos também, mas o voo dela não vem pra Belo Horizonte. Eu vou sair da rodoviária internacional de Floripa e vou pra aeroporto internacional no fim do mundo. em Confins. Ai, Senhor. Mas Jessie vem pra gente fazer um workshop sobre a gravação de podcast. Sim, nós vamos gravar ao vivo, nós vamos ter plateia. E vamos ensinar como gravar podcast. Isso. Como que é o nosso esquema, como fazemos, Pauta, montamos pauta. isso. Entramos em contato com convidados, esse tipo de coisa. Isso, nós vamos tentar gravar com convidado também, se for possível. Se der. E isso será que dia? Dia 3 de novembro, ao meio-dia. Vocês vão, pode levar a marmitinha, pode almoçar lá com a gente, pode levar comida pra gente, a gente aceita. Leva lá um pão de queijo pra Isso. mim, que é o que eu vou comer mais nesses dias. Isso. Talvez meu filho vá, aí vocês vão ver o Piquitito lá. E a criança não é minha, só quer dizer isso.
Então tá bom, gente. Ficamos por aqui e até a Campus Party. Até lá.